No ar, o Resenha Tricolor número 172. Que semana difícil, meus amigos. E a gente está aproveitando que o Junks está mais sumido que os gols do São Paulo e resolvemos ouvir a vocês. Estamos trazendo torcedores ilustres do Tricolor. Semana passada foi o Bula. Essa semana a nossa querida amiga que faz um sucesso no Instagram. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem, gente? Daniel Campos, um aniversariante do dia. Meus Obrigado. parabéns. Você sabe que estava programado para trazerem um bolo para você, né? Sei. E eu esqueci, eu já peço desculpa de antemão, mas é isso é resenha. Muito bem, é isso aí. Eu queria um empate de presente, eu tava feliz. Pra você ver como a nossa régua tá baixa, né? Um empate a gente já vinha celebrar. Bom, mas não deu. Abertura, produção. Essa semana eu queria mudar de assuntos da semana pra... Quem é você, pra quem está nos ouvindo no Spotify? É verdade. Ó, obrigado pelo sucesso do Spotify. Bombando Quase no Spotify. caiu a conexão de tanta gente. Valeu, hein? Ouviram mais o resenha do que Sandy Júnior semana passada. É verdade, é verdade. Eu, Caio Domingues, então queria mudar essa semana. Eu não quero falar os assuntos da semana. Eu queria falar dos problemas da semana, porque só tem pautas negativas. Derrota vergonhosa no Sul, para mim, o pior jogo do São Paulo no campeonato, disparado. Mais lesões e acho que o sexto jogo com mais de 5 desfalques no time titular. Que Mas mais? o time da transição tá voando. Teve um coletivo transição contra São Paulo. A interminável transição. Que mais? Me lembra, Biga? O que tem mais? Farias, William Farias no ainda caminho pro do esporte. Everton Felipe. Hudson, puta. Começa você então, fala sobre a derrota. Fala sobre o Hudson, já que você puxou. Falar sobre o Hudson não é legal, né? Puta, você entendeu Não. por que ele foi escalado? Nesse jogo ele deixou muito a desejar. Ele já não tá vindo muito bem, né? Já, tanto que não tava nem sendo escalado, né? Dessa vez... Não, o Hudson, o Lisieiro pra mim fez uma péssima partida também. É que o Hudson, além de mal, ele foi, com todo o respeito, burro. Ele fazia umas faltas em lugares que geravam perigo. A própria falta do pênalti, ele foi destabanado e ele fez uma na lateral. Porra, me incomodou demais a partida do Hudson. Cara, me incomodou o Hudson ser escalado, primeiro, porque acho que 99% dos torcedores colocam o Luan na frente do Hudson como opção para a primeira volância. E o Luan estava no banco, então diferente de todas as posições onde a gente não tinha opção, no caso do Hudson especificamente, eu tinha uma opção com rendimento muito melhor e com histórico mais positivo que o Hudson no ano, com certeza absoluta. Daí o Hudson vai para campo e depois do negócio da lateral, eu me incomodo bem mais com o Hudson porque não querer jogar essa história. Então, o Hudson vai a campo, ele fez um monte de besteira, mas o que mais me incomodou é que eu olhava pro Hudson e não achava que ele tava Com vontade. com vontade. Mas quem tava? Esse é o ponto. O time tava se arrastando. Fora o Volpi, quem pareceu pra você que tava morrendo de vontade de ganhar aquele jogo? Olha, Tirando é 15 chato minutos falar ali. isso, mas eu não vi vontade nenhuma. Então, é isso que me incomodou Parece nessa que partida. porque o Dani Alves não estava, também não estava mais ninguém. Que não Ou eles querem impressionar quando ele tá jogando, não sei. Eu não entendi Foi um também. jogo difícil. Você olhava, o time se arrastava de um jeito. E o São Paulo deu sorte, entre aspas, de pegar os times que brigam diretamente pela ponta com times reservas. Todos eles. Todos. E não ganhou de ninguém. E não ganhou de ninguém. E o Inter, acho que foi mais caricato, porque o Inter tem a final essa semana, poupou absolutamente todo mundo. Média também. Tava o Cuesta, tava o Patrick. Tudo bem, mas tudo bem, 80% poupado? Que é tipo 80% do nosso fora.
Eu sei, cara, mas assim, a nossa vida é o brasileiro. Não tem desculpa. Eu não tem, tenho. O cara tá Concordo. poupando. Não tem desculpa. Ele tá na final quarta-feira, ele tem que estar concentrado. Se o São Paulo ganha do Inter lá, nenhum torcedor do Inter fica triste, porque ele tem uma final no meio de semana. Já nós... Nós não temos uma final, nós não temos um segundo opções. campeonato, não temos nada e a gente joga num tanto faz. Você olha o time em campo, você fala assim, é sério que é? Esse é o limite de vontade que vocês têm? Esse é o apetite pela competição? Isso é vontade do quê, entendeu? Nessa hora você fala assim, pô, um monte de reserva. Esse cara não tem ambição de ser titular? Esse cara não quer comer a grama? Daí o Hudson, Parece pô, que tanto faz, né? 10 jogos que o Hudson não tem uma chance. O Hudson entra e ele... Nada, né? Hudson, tá afim, Hudson? É isso aí? Sabe? Vergonhoso. Então, mas aí foi um bom ponto que você tocou. A gente não notou em campo nenhuma boa vontade do São Paulo ganhar. 15 minutos ali, talvez, no começo, alguma Sim, coisa, com muito boa vontade, assim, forçando E a mesmo barra. assim foi um chute ali, E olha nada, lá. um chute do Raniel, que também depois não fez mais nada. Agora, aí entra a questão. O quanto disso a gente pode jogar nas costas do Cuca e o quanto a gente tem que jogar nas costas dos jogadores? Porque eu tô vendo já uma mobilização contra o Cuca em todos os lugares que eu leio. Mas, falam assim, porque o Luan realmente no lugar do Hudson. Ok. O Anderson Martins, eu prefiro que seja o Bruno Alves. Muito, prefiro. muito. Só que eu não acho que interferiu diretamente nos resultados. E acho que o Anderson Martins jogou bem. inclusive. Também, esse é meu ponto. Eu não acho que o Anderson Martins foi relevante nem nesse jogo, nem no jogo contra o Grêmio. Eu prefiro o Bruno Alves, você acha que todo mundo prefere o Bruno Alves, mas não acho que isso é relevante. Agora, o quanto o Cuca poderia ter feito a mais, o quanto foram os jogadores que fizeram a menos, ou o quanto a gente tem problema em tudo e nada mudou, só chegou o Daniel Alves do que era do primeiro semestre. O que você acha, Bia? Eu não colocaria a culpa toda no Cuca. Ele tem falhado bastante também. Mas eu acho que o problema maior é os nossos jogadores, né? Não adianta ficar trocando técnico e nada mudar. Mas... eu penso um pouco nessa linha também, cara, porque quantos técnicos a gente vai ter que mudar? O São Paulo esperou 3 meses pro Cuca chegar e a gente vai mudar agora? Cara, eu tô tentando não repetir erro, sabe? Eu não tô feliz com o Cuca. E eu acho Nem que eu. não tem como estar feliz com o Cuca, né? Por mais que você tente ponderar, porque assim, o meu grande incômodo é carimbar o Cuca como grande culpado. O Cuca tem culpa, Sim. mas eu senti um movimento de falar assim, cara, se tirar o Cuca resolve, e não resolve. Tá tudo, né? Tem Tudo problema conectado, demais pra é. você falar assim, o problema é o Cuca. E daí eu senti nesse jogo especificamente uma avalanche, porque assim... Que esse jogo foi muito ruim. Foi muito. Foi muito ruim. Muito Muito mesmo. E é difícil defender o Cuca depois de um jogo muito ruim, onde o time... Cara, você vê a escalação, você já ficava meio bodeado. Saiu a escalação, você vai jogar com o Hudson de primeiro volante, o Tietchan 3 volantes, volantes, e daí são 3 volantes e daí 3 atacantes, não tem ninguém pensante aqui no meio, o Lisieiro vai jogar de 10. E toda vez que ele faz esse papel, ele vai mal. Vai mal. Toda vez. Não é pra ele fazer Não isso. é a dele, ele vai muito bem de segundo volante, tem uma posição que ele joga bem, as outras, todas de improviso, eu não gosto muito, mas beleza. Daí você fala assim, não, vamos lá, confiança, time dos caras remendado também, vontade, acha um gol, puta, faltou vontade. Não teve. Só que, desde da maldita parada para a Copa América, você não consegue repetir uma escalação, os principais jogadores estão fora, eu tenho uma sequência, assim, e outra coisa que me incomodou pra caramba é a distorção na entrevista dele. Porque parece que ele falou e que ele o fez Daniel o que Alves chegou e atrapalhou. Não, né? E muita gente comparando com o Abel não usava o Arrascaeta, o Daniel Alves jogou todo o jogo. Então não é a mesma coisa. Tipo, ele não falou E que o Juanfran também. O Juanfran foi escalado todos os jogos, ele fala e ele reconhece que são 2 grandes reforços. A única questão que é meio óbvia, assim, eu treinei 30 dias com um grupo. No último dia chegaram 2 caras para ser titular. Então, o que eu fiz aqui, esses caras não viveram. Então, eles têm que se adaptar.
E essas peças aqui vão receber 2 novas, que mudam um pouco o que foi treinado. E não é nenhum absurdo, é uma análise Não, concordo. zero polêmica. E, porra, e pareceu ontem que ele tinha se negado a usar as peças. Assim, se eu vi os caras falando, eu falei, cara, não, escuta a entrevista, assiste a entrevista, foi outra coisa que o cara disse. Então, eu entendo, assim, puta, pós-jogo, tá todo mundo bravo. O Cuca foi mal de novo, o time foi mal, flor da pele, mas assim, cara, vamos tentar um pouquinho de razão. E o que a razão me fala? Assim, fala, cara, desde a Copa América, chegaram 2 caras novos importantes, além do Raniel, que não treinou na Copa América. O Liseiro, durante a Copa América, estava contundido, não treinou. Depois, além de 4 peças que hoje são importantes, a cada semana eu perdi pelo menos uma. Né? E hoje eu tenho E não 5, recuperou 6. nenhuma. Você vai perdendo e é acumulativo, né? O E nosso daí- departamento médico... Em homenagem melhor nem comentar, à última né? vez que o nosso departamento médico funcionou. E daí, além de tudo, eu tenho convocações obrigatórias e a caricata empréstimo do Igor Gomes para treinar, para ser sparring de jogador. Que também, Cuca, não dá para topar, bicho. Infelizmente Então, não dá pra topar. vamos debater sobre isso, aí você conclui. Porque eu escrevi no Twitter exatamente isso. Hoje eu resolvi tentar defender o indefensável, porque eu só apanhei no Twitter, falando que eu não achava que tinha que mudar de técnico e tal. E um dos meus argumentos é que todo bom cozinheiro precisa de bons ingredientes para cozinhar. Sim. E a gente não tá com nenhum Tá bem. ingrediente disponível. A gente tá com todo mundo fora. E o André Plihal, comentarista da ESPN, respondeu assim: e quando o grande cozinheiro abre mão de um possível ingrediente, que é o Igor Gomes, pra ser sparring na seleção? Porra, desconstruiu todo o meu argumento. Por que você acha que o Cuca abriu mão do Igor Gomes num momento como esse, que a gente tá cheio de lesão, sendo que o Flamengo teve jogador convocado e não cedeu? Não é nem era um empréstimo, era jogador convocado e não cedeu, e que inclusive fez gol essa semana. Por que você acha que o São Paulo emprestou? Você acha que o São Paulo já abriu mão do campeonato? Não, a gente não pode pensar assim, né? Mas É o que parece. é difícil. É. Dá pra explicar? Não Tem dá- não dá alguma, pra amiga? explicar, não dá. Você que acompanha, vai em jogo, tatuagem, como que você explica? Fala, Igor Gomes, vai lá, treina com os caras lá, a gente... Daí, porque... É valorização, só pode, né? É pra vender, é objetivo Ou comercial. Tem alguma Não, coisa lá por trás que não sabemos, né? que não que tem nesse uma jogo lógica. especificamente Dá pra é ainda entender. mais agudo, porque muito possivelmente o Igor Gomes ou seria titular ou seria a primeira opção de banco. Porque no segundo tempo entrou o Gabriel e o Fabinho, que nunca tinham composto o banco praticamente. É. Sim, Que essa verdade. semana vieram num desespero. Em emergência. Que, parênteses, escancara que o Calazans está no fim da fila do... Assim, Que é outra que tem que ir na conta do Cuca, né? Porque ele que pediu o Calazans, não, certo? As 3, o Calazans daqui a pouco deve ir embora. Eu trouxe o Everton Felipe no jogar, primeiro do ano. O Everton Felipe, o O William William Faria Farias e o Calazans. e o Birubiru. E o Birubiru. São Verdade, 4 é. que ninguém... Nem Até lembrava. o Birubiru veio de graça. Ainda na época que veio era uma oportunidade interessante. As outras 3, desde que chegaram, e o Everton Felipe, quando o São Paulo pagou para um cara que não jogou, ninguém entendeu. O William Farias, quando chegou, ninguém entendeu. O Calazans, quando chegou, ninguém entendeu. Daí os caras, ninguém entende. O cara não joga e dá 6 meses aqui, os caras descobrem o que todo mundo tinha visto, que o cara não serve de São Paulo. Mas é por isso que eu comecei dizendo que a gente tem que separar os problemas da semana. Na minha opinião, hoje, a gente tem um problema de escalação, porque todo mundo concorda que que as escolhas do Cuca não são as que a da torcida, como a torcida pensa. Mas até aí, grande coisa. Se o cara tivesse a convicção e o time tivesse rendendo, paciência, manda uma banana pra torcida e engole, Beleza. porque ele é Ganha o o treinador, jogo aí, faz o que nenhum você de quiser. nós é treinador. É. Mas não é o que tem se mostrado em campo. Outro problema, pra mim, tão grave ou mais que esse, é a falta de opção que o São Paulo tem. A gente tem um elenco. Hoje eu li uma crítica que o São Paulo tem um time e não tem um elenco. Eu não concordo. Eu também não. O São Paulo tem um elenco, só que a gente tem 9 jogadores fora. Eram 9 jogadores fora. Que elenco que aguenta com 9 jogadores fora? E aí tem o fatídico período de transição. O Toró,
há 2 rodadas estava liberado. Ele nem sequer foi relacionado 2 jogos seguintes. Então tem um buraco negro aí nessa recuperação. E o Pato? Quem explica o Pato? O Pato, por exemplo. Então eu vejo um problema de técnico, eu vejo um problema de departamento médico e eu vejo um problema da vontade dos jogadores, como você falou. Qual desses 3 tem o maior peso? Não faço ideia. Eu sei que os 3 somados estão desesperados. Então, eu acho que esse é o ponto. Um tá totalmente ligado ao outro. Talvez se a gente tivesse os 9 à disposição, as escalações do Cuca seriam menos piores e os jogadores poderiam estar mais motivados. Porque o que eu acho, que você começa a ouvir um zumzinho de elenco, né? Pô, tem jogador que era o que mais jogava, de repente nunca mais joga, que é o Bruno Alves. Tem jogador que estava encostado, de repente é titular absoluto no lugar de um que vinha jogando com regularidade boa, que é o Luan. Pô, o Igor Gomes estava super bem no Paulista, de repente desaparece, não tem mais chance e é emprestado. Então eu acho que esse tipo de coisa também gera um desconforto no elenco, entendeu? Mas qual que é mais... outro problema. A gestão disso tudo que é da diretoria de futebol. Que nunca foi boa. Onde está a diretoria de futebol no momento? Pô, tô super feliz com os reforços que o Raí trouxe. Puta, agradeço o Raí todos os dias. Mas a gestão do elenco é tão importante quanto a montagem do elenco. E não é a primeira vez, Dani. Foi com a Aguirre, foi com o Jardine e tem se repetido agora de novo. Qual desses 4... Se você fosse o diretor do São Paulo, aonde você atuaria primeiro? Qual que você acha que é o plano emergencial? Porque assim, hoje, pro desenho atual... É a recuperação de atleta. Você pagou uma grana para ter um elenco caro, com boas peças, e hoje esse elenco caro, a maioria das melhores peças, pelo menos as 4 mais caras... São os que fazem gol. Tirando o Daniel Alves, quais são as outras 4 peças mais caras? Pato, Pablo, Hernanes e sei lá, esses. Quem mais tá fora? Beleza. O Toró tá fora. Mas o Toró não é a peça cara, mas é importante. É o titular absoluto do Cuca, né? Sim. Ele não seria meu titular, mas ele é do quarteto titular do Cuca histórico, que eu não sei mais qual é o quarteto titular. O Antony tava fora também. O Antony tá fora pela seleção e tá fora pela suspensão. Mas tudo bem, eu tenho 4 grandes contratações no ano. Se você quiser pôr o Volpe, porque a gente ficou muito tempo em goleiro 5 e o Tietê, eu tenho 6 grandes contratações. 4 fora. Nessa 4 fora, se o Dani Alves voltar, e eu tenho 3 entregues ao departamento médico há mais de um mês. 56 dias. Então, metade. O Pablo não jogou praticamente esse ano, né? O Pablo, eles juntos jogaram 49 minutos. O Hernanes, o Pato e o Pablo juntos, só 49 minutos. Se você põe o Daniel Alves, 0 minutos. 0 minutos. Sim. Então, cara, o que mais me incomoda nesse momento é quando a gente olha para o lado e os tempos de recuperação, porque lesão acontece. Tá uma lesão muscular. Aí você olha uma lesão muscular no Flamengo, demora 2 jogos, o cara volta e tá jogando e vai gol. E não sai mais. Uma lesão muscular no São Paulo demora 56 dias, o cara volta e sente de novo, cara. Então, pra mim, a causa raiz aqui, porque os outros só assim, puta, beleza, porque vira desculpa de tudo, né? Eu tenho um cara bom que eu não posso usar. Então, se eu não posso usar, fica capenga a escalação. Fica capenga a escalação, o time fica meia boca, não faz ponto, fica deprimido. Daí ninguém fica feliz, o clima fica uma bosta. Assim, cara, beleza, então vamos voltar pra cá. Se tiver todo mundo à disposição, a chance de ganhar é maior. Se ganhar, o clima fica melhor. Cara, mas é um monte de inferência, cara. A grande questão pra mim é, a gente esquece que, e o Cuca falou isso na coletiva, e é fácil de esquecer, porque a euforia tira um pouco da razão. Esse time foi montado em agosto. Sim. Né? Pô, é um time bom. Eu olho o time no papel, o time é bom. A gente falou, os 4 principais nunca jogaram juntos. Nunca jogaram juntos, não teve tempo. Fala assim, não, teve a parada da Copa América. O time da parada da Copa América jogou o primeiro tempo contra o Palmeiras em função do Pablo. Pablo machucou, acabou. Não teve mais o time que treinou. 49 minutos durou. Porque depois disso, não teve mais o Pablo, Raniel não tinha treinado, um monte de peça se machuca, seleção, você tem uma sequência, fala assim, pô, eu entendo, cara, padrão é um negócio, mas existe uma proposta tática, não é um padrão, não tem padrão mesmo, tá ruim,
Assim, não dá pra falar que nos jogos que o São Paulo jogou bem não, ganhou, né? Ganhou Jogou bem 5 contra o Santos, seguidos. só. Jogou bem o primeiro tempo contra o Palmeiras, o segundo tempo contra o Santos, acho que são 2 grandes momentos. Que o Cuca não teve participação, ele teve. Teve. Em 3 jogos ali, a gente pode pegar. A gente falou aqui que o Cuca teve uma participação direta e ninguém discordou. É verdade. Só que depois a gente falou, pô, nós ganhamos 5 seguidos, estamos na briga de novo. Temos 4 jogos para terminar o turno, né? Esses 4, Vasco, pô, cara... Dá pra ganhar. Você assistiu Vasco e Bahia esse fim de semana? Assisti, infelizmente. Eu não Cara. sei porque eu fico assistindo essas coisas ainda. Bahia não Eu tomou sofro mais vendo o conhecimento. time dos outros, que eu falo, Demais. porra, até o Bahia atropela. Eu sofro mais Bahia vendo não dos outros. tomou conhecimento do Vasco em São Januário. Não tomou conhecimento do Vasco. Né? Você fala, pô, é impossível ganhar do Vasco em São Januário? Me poupa, cara. Não é. Não. Daí eu vou pegar o Grêmio. Cara, o time do Grêmio é bom, mas vai jogar com reserva porque tem decisão. Pega os reservas do Grêmio e não consegue criar nada. Mas atropelou o Cruzeiro, né? Hã? Atropelou o Cruzeiro. Mas daí mistão, já tinha. Já. Já tá longe, né? Já não tá poupando todo mundo. Afinal. Aliás, que nabo do Rogério, hein? Coitado. Coitado, Rogério. Eu pego reserva do Inter. Cara, o que a gente tá falando, 7, 8 pontos, pode ser 1. É. Se dá uma zebra, toma um gol do Jonathan Gomes numa aberração, faz 1 ponto em 12. Aí esquece. Eu acho que hoje o objetivo do São Paulo já é vaga direta e olhe lá. Então, Eu tava iludida. Eu também. Eu era o Esse mais. brasileiro dá pra ser nosso, mas dava, não dava? Dá, mas a culpa é toda nossa. Toda É. nossa. Parar de se iludir. Ô, Biga, o Junks não está aí, então você vai escolher o Bola Cheia e o Bola Murcha dessa semana no Tricolor. Começa pelo nosso Bola Você Murcha. só bola murcha? Pode. O Hudson. Já Hudson. comecei falando dele, né? Então, Justo. E o Bola Cheia? Escolhe um, vai. o Volpe, né? Merecido. mais Aliás, uma vez, né? aliás não tem é decepcionado. o Eduardo Afonso, que normalmente é uma ótima fonte do São Paulo, cravou que o Raí sinalizou que vai comprar o Volpe, Amém. mesmo que o time termine o ano no vermelho. Eu Justo. Cara, acho um recado importante para a torcida, né? Porque o campeonato que o Volpe tá fazendo. é um baita campeonato. Já tinha um tempinho que a gente não tinha um goleiro assim, né? Pô, muito. Precisa segurar ele. Também com todas as acho. forças. E ele é um dos que demonstra vontade de ganhar, que fala bem. Eu gosto bastante do Volpe. Agora temos São Paulo e CSA, Morumbi, domingo às 19 horas, ingressos mais baratos, finalmente. A diretoria oportunista, né? Agora querem a gente de volta, né? Mas falando em oportunismo, vai ter papo essa semana? Vai ter entrevista declaração? do Eco. Nós vamos para microfone falar também que sabemos fazer na hora ruim ou vai se esconder como O sempre? que você acha? Tá, Não precisa nem responder. É. Qual o seu placar? São Paulo e CSA? O meu placar seria 2-0. 2-0? Mas nessa situação que estamos, eu nem vou me iludir. Não, Mas se Deus quiser, Pelo dá pra amor de ganhar. Deus. Volta. Bom, em teoria, os que voltam mesmo, sem ser os machucados, volta o Anthony, volta o Daniel Alves e volta o Igor Gomes. Só aí já são 3. Mas saiu o Hudson por suspensão. Pô, agora E mais o alguém. que vamos fazer sem um Triste. suspense? Quem mais? Tem mais alguém que foi suspenso? Puta, não lembro. São 2 fora por suspensão. Ô Dani, seu placar. São Paulo e CSA, Morumbi, 19 horas. 2-1. 2-1. 3-0 São Paulo. E você? Deixe seu placar, comenta aqui. A nossa... Teve uma polêmica, Qual mesmo? porque o Rodolfo esqueceu a letra N. Ô, Rodolfo, cacete. Os caras ficam me pentelhando. Tava Internacional. Internacional. Tá Eu bom. recebi até direct. Pra você que não dormiu, porque faltou a letra N no rival do São Paulo no placar do resenha, você precisa de problemas maiores na sua vida. Aliás, maiores do que o São Paulo não dá, hein? Você precisa mesmo. Você que gastou seu tempo fazer um comentário pra criticar Internacional. Olha, e não foram poucos, isso você que é o pior. precisa de problemas relevantes na sua vida pra debater. E você, deixe seu comentário aí, fala aí com a gente. Junks, segue viajando, Junks. Em que país do mundo você está, Junks? Incrível. Mande um alô. 100º
118 países já, né? 118 países. Caramba, é um E recorde. o pior, viajando de carona ainda. Nossa. Esse cara é um monstro. Mostra a perna para pedir É, carona pra pedir carona, no sim, Egito. é verdade, Assim, é um negócio verdade. inacreditável. Perguntas do internauta, aqui temos 112 pessoas neste momento. Você que assiste o Resenha na terça-feira agora, você pode entrar na segunda-feira no Instagram. Estamos aqui interagindo ao vivo e tem uma parte exclusiva que só vê quem está aqui. Estamos aqui, ó. Pra quem não viu, fala oi para Olá. centenas de pessoas. Centenas. Biga está conosco representando a parte feminina. Estamos trazendo torcedores clássicos. Acho que faz quanto tempo que você não perde um jogo, Biga? Que eu não perco. Eu só não fui, né? Eu não tenho ido nos de fora. Mas em em casa, eu tenho todos. Biga vai em todos os jogos. Então vamos lá. Essa aqui é uma pergunta boa. O Calazans não era prioridade do Cuca, Biga, quando ele trouxe? Foi ele que pediu, né? E aí? E aí... E aí o problema virou nosso, Não né? dá nem pra responder. E aí o problema virou todo nosso. Pois é, mas é extracampo, né? Falaram isso já. Então, Erilan, é isso aí, cara. Ninguém sabe responder. Calazans é uma incógnita. Tamo aí. O Everton, Caio, pergunta se o Dani Alves deve jogar na lateral. Bom, a seleção mostrou que sim, né? Mas sem o Hernanes, a gente não tem ninguém para fazer o papel que ele vinha fazendo no meio-campo. Se por um milagre esse período de transição do Hernanes acabar no domingo, a gente pode ter Dani Alves na lateral e Hernanes na meia. O que seria, acho que a formação de 9 em cada 10 São Paulinos, né? Eu acho que ele renderia bem mais na lateral. Eu tô gostando dele, sim, mas... Eu também. É que eu acho assim, o Daniel Alves é um meia bom e é um lateral direito excepcional. Então eu acho que é melhor, a gente precisa de um lateral direito excepcional. A grande questão para mim, mais uma vez, é que a gente não teve à disposição Todo mundo. Hernanes, Juanfran e Dani Alves ao mesmo tempo, para ver qual seria o time. É. Então, como chegaram dois bons laterais, eu tenho um Juanfran para fazer a lateral, eu tenho um Igor Vinícius que estava jogando bem, e eu não tenho ninguém ali. Então, o contexto está empurrando o Dani para lá, mas eu acho que é um timaço com o Daniel na lateral e Hernanes fazendo a meia. Eu espero que um dia a gente tenha a chance de ver isso. Eu também. Até quando é o contrato deles? 21, né? Não, o do Daniel é até o Qatar. Quem sabe até o Qatar a gente não vê ele na lateral. A Cris SS pergunta se gosta do futebol do Igor Gomes e se vê futuro. Você gosta, Biga? Gosto. Mas não tenho visto muito ele jogar, né? O futuro ele tem. Eu acho que ele Se me sabe lembra muito aproveitar. o estilo de jogo do Kaká. Não que ele jogue igual o Kaká, mas o estilo, joga de cabeça levantada, mesmo o jeito de correr. E os poucos minutos que ele entrou contra o Grêmio foram os poucos perigos que a gente deu no final do jogo. Assim, eu apostaria mais nele. Eu acho que Tem que Na final do aproveitar Paulista, mais, né? eu Pra acho. gente poder Eu dar acho. opinião. Eu não entendo, por exemplo, entrar o Elinho e não entrar o Nem Igor eu, Gomes. nem eu. Eu não entendo. Como diz o Bula, eu não entendo entrar o Elinho. Ponto. Comparando com só qualquer daí coisa. já aí, é. ponto. Mas eu gosto do Igor Gomes, acho que ele dá uma dinâmica, ele é um meia que a gente não tem. E é uma característica que não entende. tem ninguém no time que tenha uma característica parecida, né? O Thiago Pasquarelli, Caio, pergunta: vocês entendem que o Cuca pode sair? Ele não acha. Se sim, quais seriam nomes? Quais seriam nomes, para mim, é a grande questão também. Olha, a gente falou o primeiro bloco aqui inteiro sobre o Cuca, mas eu vou responder a sua pergunta. Acho que a única alternativa seria o Mancini até dezembro. Não existe agora trazer outra, não existe, não tem como. E aí começar um trabalho de novo em janeiro. Só que assim, precisa estar classificado direto para Libertadores. Que se for para pré-Libertadores, a gente já viu o que acontece começar um trabalho. Então, vamos aprender com os erros, que é o que a gente falou no primeiro bloco. O Renan Marcel, Biga,
Ele tá maluco aqui. Ele falou, mulher na bancada até que enfim, olhinhos com coração. Manda oi pra ele. Que mulher, olha aí. Tá fazendo sucesso com os nossos 18 milhões de telespectadores. Nossa, 18 milhões. 18 milhões e contando. É. Dani, Bruno Alves no banco pro Martins. Meu Deus, cara, eu entendo. Eu também. Pra mim, o Bruno Alves é o melhor zagueiro do elenco. Sim, eu gosto tem mais que do Bruno ser Alves ele do e que do Arboleda Arboleda, juntos. inclusive. Os dois juntos sempre. A minha dupla titular é Arboleda e Bruno Alves. Sim, O mesmo também. da Bia. A questão é, hoje, o Anderson Martins não é um grande problema. Então, ficar debatendo isso é tirar o foco do que eu acho que são problemas reais. Concordo. Assim. Eu entendo, eu gosto do Bruno Alves, eu acho ele um bom zagueiro, acho ele um O personagem... melhor zagueiro. Eu acho ele um puta cara, um personagem legal, o filho dele é legal de ver, tudo que aparece dele é legal de ver. Então você cria um afeto pelo cara totalmente diferente. E eu sinto ele não estar no time titular, especialmente por não ter feito nada em campo que o levasse para o banco. Mas a gente tem tantos outros problemas que o Anderson Martins hoje, para mim, a sequência que ele fez, tirando o jogo contra o Vasco, que foi bem ruim, não é um grande problema. Ó, só tem um cara aí que provavelmente sobe aí, que provavelmente ele me lê no Twitter, que ele fala assim, até você falando em transição, Caio, porque eu tô batendo pra caramba nessa palavra no Twitter e eu tô contando quantos os setoristas falam essa palavra. Mas é que é o seguinte, eu preciso me justificar o porquê eu falei disso, porque eu estou em transição da euforia da contratação do Daniel Alves pro desespero de sempre de ser São Paulino. Eu tô nesse período de transição também. Sim, o passaporte da fila foi carimbado novamente. Porra. Ninguém tá feliz, né? Não. Tá lá o carimbão, tá na fila mais um ano. O Ceni Diogo me manda parabéns, obrigado. Pablo, quando? Sabe, Biga, quando volta o Pablo? Joga búzios aí pra gente, tarô, tem alguma coisa, uma alguma? bola de cristal. O Pablo é muito mais jogador que o Raniel, pra mim é. Pra mim Com também. Wesley, pra mim não compara. Eu gosto do Raniel, acho uma peça útil, mas comparar com o Pablo é bem diferente o Pra patamar. mim também. A formação tem que mudar? É uma boa pergunta do Michel. Pra você. Pra mim, Você que é o homem da formação. eu acho que dá pra testar outras coisas assim, especialmente o Daniel de ala em um time com mais presença do meio pra frente. As duas linhas estão muito batidas, o São Paulo tá esticando muito a bola. Sabe uma coisa, aproveitando a live e a gente falou de mulher, vocês acompanharam o Paulista Feminino? Sim. Eliminamos o porco novamente, a gente esqueceu de falar no Pelo primeiro menos uma bloco. alegria, Chupa né? porco feminino, tá dando orgulho. Você acompanha? Você chegou aí em algum jogo Não e tal, fui, mas não tá... tenho tempo pra ir, mas eu acompanho quando posso. Pra Te ver interessa o isso, futebol sim. feminino? Eu também gosto. O vôlei também tá dando orgulho, 2 jogos, 2 vitórias, o basquete ganhando o Mogi ontem, O tá... time do vôlei é ajeitadinho. O técnico é muito bom, né? Cadê o Pablo? Ninguém sabe cadê o Pablo. Hoje o Pato colocou de volta ao escritório. Eu vi. Daí, pelo menos, eu trabalho em escritório. Já Não iludiu. tem transição em escritório. Então, Já se iludiu, for uma né? relação real, ele joga no fim de semana. Amém. Nossa, galera. Osório, Bielsa, eu sabia. Começa a especulação de gringos que não sei se rola agora, no meio do Pensa campeonato. estilo Bielsa agora, Agora, quanto tempo agora. ele demora pra se adaptar. Caio pro Dani, o Elinho e o Sidão no ano passado. Pega no pé mesmo. O Ítalo tá falando que eu pego no pé do Elinho. À toa. Tá voando, Elinho. Um monstro. Desculpa aí, meu Elinho. Manda uma pra cada, vai, aí a gente fica só com o Insta. Dani, eu não apareço no vídeo. Olha eu no vídeo. Aqui, senão a Biga tem que aparecer no vídeo. A gente tá sempre aqui. Crise no São Paulo de novo? Crise. Pra mim é crise. Você não? Não considero uma crise Viu? ainda não. Viu? Ainda Eu não. ainda estou iludida. Não, eu já me desiludi. Não. Mas eu ainda acho que dá pra ser campeão. Mas eu me desiludi. Dá. São 8 pontos do Flamengo, sendo que tem Não, confronto dá sim. direto. Tudo Dá. pode acontecer, né? Futebol é... Mas, difícil. O DM tá deixando a desejar, tá, com certeza. O Anthony caiu de produção?
Acabou de fazer um gol aqui na seleção, mas caiu. Esperando de que semana volte passada. voando. Vai, Dani, mais uma e a gente encerra aqui. Ô, Ítalo. E você vai encerrar o bloco, hein? Então já se prepara porque você vai falar. O Ítalo, eu persegui o Sidão, realmente eu persegui o Sidão. não, Esse Estado de São Paulo tá voando. E por que falar do Sidão? É muito bom também, né? Eu persegui o Sidão saiu de São Paulo, tá voando, um craque. Ninguém nem sabe onde tá mais. Falta só o time de futebol americano. Falta? Tom ainda Brady falta. no São Paulo? Não, mas aqui tem alguns times que tem, né? O Corinthians tem, por exemplo. Time de futebol americano, a Portuguesa. Um abraço pra Barra Bonita, Soberanos de Tatuí. Abraço. Pergunta, vamos achar. E o Rogério Ceni? Puta, que fria, né? Tadinho, né? Que fria. Mas posso te falar, o Rogério tá passando por um teste de fogo na carreira que eu acho que é importante ele viver. Ele, como jogador, viveu o outro lado, agora ele tá vivendo como técnico. Ele tem que fazer o que ele tá fazendo mesmo, meter o facão em todo mundo. Mas, graças a Deus, isso não é um problema nosso. A gente já tem problemas demais por aqui. O Gabriel Sara. O que achar? Não deu nem tempo, né, coitado? Mas ele entrou, chutou uma bola no gol ali, tudo bem, é pouco, mas eu acho que tem potencial. Agora espera, segura aqui. Tá. Biga, termina o bloco. Termina aqui. agora as exclusivas. Esse bloco é o As Perguntas com o exclusivas. Internauta. Encerra o bloco aí. Agora acabou as perguntas. Acabou. Então tá bom. Meu Deus, o que eu falo? Ai, gente, vocês me pegaram, né? Não. A gente Obrigado pode por falar, acompanhar. Fala assim, obrigado por participar aqui das Tá bom, Perguntas com o obrigada a Internauta. todos. Semana que vem, mande mais perguntas. Semana que vem mande as perguntinhas não, né? Os agradecimentos, que vai ser vitória, né? É, Olha aí, vamos tá lá, vendo? ó. Olha. Semana que Profeta vem é briga. vitória, então não vai ser perguntinhas tristes. Boa. Muito obrigada. Notas do jogo horroroso contra o Inter reserva. E um pouco de tática de um time com 3 volantes e 3 atacantes que produziu muito pouco. Então vamos começar nesse esquema aí. Volpe, 10. 9. 9. O Juan Fran, 8. 7. 6. O Anderson Martins, 7. 7. 7. Arboleda, 8. 7. 6. Reinaldo, 6. E meio. 6. Trio de volantes. Hudson, Zero. O Barolo falou Hã? que não dava Qual a zero nota pro do- Hudson porque é um desrespeito com o zero. Zero. Ele falou assim, eu não vou dar zero pro Hudson porque é um desrespeito com o zero. eu não sei quem 0,0. fez, mas fizeram um vídeo desse recorte do Barolo falando do Hudson e puseram um filtro de voz e uma câmera arredondada. Eu ri nesse vídeo. Eu não sei quem Poxa. fez, mas foi muito bom. Então, E 0 se respeitado. É, zero. Zero? Zero. Cara, Zero é foda, mas ele não fez nada útil, Não, né? me irritou muito. É. Teve uma falta aqui na lateral, no fim do primeiro tempo, que a bola tava morta, ele chegou, pá, Nossa, e cara. criou um lance de perigo. Esse tipo de falta é muita irresponsabilidade. perdão, É muita sem irresponsabilidade. E a falta do pênalti Foi- foi igual. Foi burro, omisso, foi tudo. Foi bem ruim, 0 também. O Tietê, 5. 7. 6. Lisieiro, Liseiro, 7. 3. 2. Tá bom, você gosta do Eu Você gosto. gosta Você do gosta do Lisieiro? Lisieiro, Gosto hein? dele, Você mas... gosta do Lisieiro. Eu achei que ele foi muito mal no jogo. Muito mal, muito mal. Vitor Bueno, Vitor Bueno merece um 6, né? 4. 4 também. Eu tô Mas, com não, assim, cada um né? com a sua, É, mas é assim, cada um, tadinho. não tem certo e errado. Sem juízo. É, Everton, Everton, 5. 5. 3. Raniel, 5 também. 5. 4. Ou seja, ninguém passou de ano. Só o O Volpe. Tietê e o Volpe. Só o Volpe Só o mesmo, Volpe. é. Mas Tietê e Volpe, pra mim, tem sido as peças mais consistentes de Não, longe, assim. Dos que estão, o Arboleda também tem sido regular. Não, tem. Mas é que o A defesa, É. a dupla de zaga, É. não dá pra criticar. Então, vamos lá. O São Paulo entrou com uma proposta esquisita, né? Então, você fala assim, puta, o que poderia acontecer? Ah, não, eu recuo
avanço Juanfran e Reinaldo, faço uma linha com Tietê e Lisiero e esses caras se aproximam. Aconteceu isso? Não. Vou ter 3 volantes em linha que teoricamente sabem jogar de primeiro e de segundo volante para ter uma transição. Aconteceu isso? Não. Aconteceu uma zaga bem protegida com 2 volantes fazendo transição, um Everton centralizado e uma dupla de ataque? Não. Eu achei que seria assim, ó. Eu também. Com o Vitor Bueno aqui na ponta do Lausanne. Everton e Raniel. Eu achei que... quando eu vi a escalação, eu achei que seria isso. Então, a questão é que você olhava o São Paulo em campo e de todas as possíveis formações táticas, não tinha nenhuma. Nenhuma. Explique taticamente o São Paulo contra o Internacional. É Era impossível. feriado e eles não estavam lá, né? Parecia um verdade. churrasco. É. Então você fala assim, putz, verdade. beleza, eu pego a escalação aqui, tem 3 volantes. Não, tudo bem, vamos jogar com 3 atacantes, o Lisiero desce, Tietê e Hudson. Não aconteceu. Os 3 não aconteceu. Isso aqui, um 3-5-2, porque eu tenho 3 volantes no ataque e na defesa. Não aconteceu. Não. O time foi tão preguiçoso, gente, que é impossível analisar taticamente. Não, foi horrível. Pra mim, o pior jogo do São Paulo no campeonato. O jogo foi tão ruim, porque você olhava o São Paulo em campo e você não entendia qual era a proposta de jogo. Toda a bola era um lançamento direto, uma estourada, o time não ficava com a bola no pé. Então, você fala assim, se eu tenho uma proposta de jogo, você precisa querer ter a bola o mínimo possível. O São Paulo tinha mais o intuito de se livrar da bola do que querer a bola. É verdade. Né? Beleza, eu tenho uma escalação limitadíssima. Quando você pega Cara, vamos lá. Hudson, Lisiero, Tietê. São peças sem nenhuma característica criativa e ligação. E nem complementares, porque às Né? vezes não dá liga. Não dá. É um trio de volantes, você fala assim, pouca liga. Difícil entender. Beleza. Lisiero mais pela esquerda, Tietê mais pela direita, Hudson como um primeiro. Falta uma cola aqui, cara. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo tá falando por que não o Luan e sim o Hudson. Você acha que o Luan aqui melhoraria em alguma coisa essa liga? Porque, bem ou mal, na teoria, o Hudson tem um passe melhor do que o do Luan. Na teoria. E uma chegada melhor do que o Luan. Então, é justo essa cobrança, porque assim, ok, o Hudson foi péssimo, ninguém gosta dele, mas pensa como característica de jogo. Eu respondi isso para alguém exatamente nesse sentido. Assim, as 2 grandes críticas é Luan e Bruno Alves no lugar de Anderson Martins e Hudson. Cara, eu faria as 2 de olho fechado. Acho que a grande maioria da torcida de São Paulo, tirando raríssimas exceções, também. Muda alguma coisa na proposta de jogo desse time que tá em campo? Nada, exato. Nada. E daí eu entendo quem critica o Cuca. Assim, Cuca, cara, eu entendo a limitação de peça e é limitado pra caramba. Né? Eu tenho 3 volantes, o ataque é Vitor Bueno, Everton e Raniel. Gente, vamos ser sinceros. Se o São Paulo vai enfrentar um time, sei lá, 3 meses atrás, que o ataque é Vitor Bueno, Raniel e Everton, você não fica tão preocupado, você não fica em pânico. Você fala assim, vamos pegar um ataque forte, Vitor Bueno, Raniel e Everton. É um ataque de meio de tabela, de um Bahia, beleza, de um Ceará. São boas peças para elenco, mas não é a peça principal, nenhuma delas. Nem o Everton, que é um bom jogador, ele é um bom jogador coadjuvante. Ele não é um puta protagonista. Então você pega essa escalação, ela tem 2 protagonistas. O Volpe é um protagonista, o Tietê é um segundo volante protagonista, e eu tenho um monte de coadjuvante. Né? O próprio Juanfran é um bom jogador, mas é um bom jogador coadjuvante. Quem é o cara que pega a bola aqui e fala assim, eu vou decidir esse jogo? Ninguém. Nesse time, ninguém. E daí, beleza, tá o Cuca aqui. Olha pro banco. Ninguém. Pega 2 moleques que subiram essa semana, pega o Calazans, pega o Igor Vinícius, Cara... Então, beleza, cara. Dá pra criticar o trabalho do Cuca? Dá. Podia ter mais liga, podia querer mais a bola, podia ter um posicionamento mais organizado, podia usar mais as alas e pôr um primeiro volante mais plantado, podia pôr o Juanfran aqui, abrir o Igor Vinícius para
fazer o Reinaldo e o Igor Vinícius atacarem com mais profundidade e usar o Juanfran no que ele faz melhor compondo a zaga? Podia. Mas as peças, cara, eram limitadas e ele não conseguiu extrair o melhor. Fica difícil até criticar o trabalho dele, né? Esse é o ponto. E assim, voltou, né? Eu tenho os 5 caras que estão fora, mais os da seleção. Dos 9, eu tenho 6 à disposição. Se o Cuca empatar um jogo, tem que infernizar o Cuca. Um jogo como esse, com reserva do Isso. Inter, assim, não contra o Flamengo no Não. Maraca. O que eu estou falando é dosar a pressão. Claro. Né? Se for assim, eu entendo, eu também fiquei puto da vida. Mas assim, dosa a pressão. Olha o time que está em campo e vê o máximo que ele chegaria. Puto, o máximo é pouco. Se você tem um elenco completo, você empata com o Inter lá, você tem que infernizar a vida do Cuca mesmo. Você tem razão. Mas com esse time, com esse protagonismo, eu falo assim, puta, cara. Mas mesmo assim dava pra ganhar do Inter. Dava. Não, a discussão pra mim não é essa. O trabalho é ruim e o jogo foi muito ruim. A crítica é clara, mas assim, pedir a cabeça, falar que é uma merda, que precisa trocar amanhã, talvez seja um passo além. Seja um passo que cruza um pouco a linha do que a gente precisa hoje. Mesmo o trabalho do Cuca até agora sendo muito mais negativo do que positivo. Verdade. Comenta aí, se você viu, cara, eu tentei, né, até revi o jogo, num puta sacrifício. Porque fui no show, falei, não, domingo eu vou ter que rever o jogo pra comentar. E revendo o jogo, eu tive dificuldade de achar uma proposta tática, tive dificuldade de entender qual que era a organização do São Paulo. O Cuca elogia o começo do jogo como um diferencial. O começo do jogo é muito pobre também. Os primeiros 15 minutos não são produtivos. Não. Beleza, aperta um pouco saída de bola, no máximo, mas é muito pouco. Então, se você viu algo diferente, se você entendeu a proposta tática com essas peças limitadas, escreve aqui que a gente quer ouvir. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Importante é participar. Biga, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Fala para os nossos 100 milhões de telespectadores onde eles te encontram, qual é seu Insta. Meu Instagram é Biga Houston. E A gente vai pôr aqui embaixo. Tá. Aqui. no estágio, eu sempre estarei lá. Em Onde que você lugar? fica? Eu fico em todos os setores. Ao mesmo tempo? Não. Vai Não, a eu não tantos tenho- jogos que você tem um ingresso, eu você não vai... tenho opção. Às vezes eu vou de arquibancada, às vezes eu vou de camarote, às vezes eu vou de cadeira. Vai onde tem lugar. Aonde está disponível ali o ingresso mais fácil é Quantas tatuagens em São Paulo você tem, Biga? só essas. Por enquanto, só essas. O braço esquerdo é São Paulino. Só essas. É o lado do coração. Exato. Muito Quer bem. mandar beijo pra alguém? Não, tá se fazendo de difícil, Não. hein? A você, dos nossos Você. 18 milhões Não, de beijo pra todo telespectadores. mundo que está nos assistindo, né? E continue assistindo todos os resenhas, Ah, é. como eu, que não perde nenhum, porque é muito bom. Boa, Muito boa. bem. Bom, eu vou mandar um abraço pra você, o aniversariante do dia, o bolo. Obrigado. Desculpa, viu, cara? A produção falhou dessa vez. Eles são fogo, viu? São Paulo falhou primeiro, né? Falhou. Uma É vitória pra verdade, ele. verdade. Daí a gente perde um pouco da graça. Eu vou mandar um abraço pro Rodrigo Junqueira, que me mandou uma mensagem muito bonita de aniversário hoje. Pô, que Falou fofo. que está- No paralelo ainda, nem no No grupo. paralelo, mandou. Estão querendo me derrubar, é isso? Mandou. Obrigado. Sei que ele estaria aqui conosco, prestigiando a participação de Biga, se não fosse um cara global. Nós que somos locais, Pois é. ficamos aqui. Um beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu. Bom, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, porque eu tô sem graça aqui, né? Porque assistir é uma coisa, agora participar dos bastidores, aí fica toda